Nesse vídeo você vai ver todos os bosses que estão no Floor 2, então acompanhe esse vídeo até o final para você ver todas as cenas. Quem tá jogando é o Rizaro e caso você queira ver, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o vídeo dele. Depois dá uma passada lá, dá o like no vídeo dele, porque assim que começa o jogo você já começa lá no elevador. E uma coisa que ele vai mostrar aqui é que a gente precisa pegar esses fusíveis para colocar nesse gerador. E o jogo se baseia muito nisso, a gente em vários momentos vai ter que encontrar os fusíveis e ligar o gerador para poder abrir alguma porta. Essa parte aqui do figure eu tava jogando em live e eu consegui, e um dos meus amigos conseguiu chegar nessa parte daí. O figure ele fica aí embaixo e uma coisa muito legal, ó, se vocês verem ali no inventário dele que é o item 3, ele tem essas varinhas, ó, que ele joga e o figure ele é atraído para lá. E isso, cara, isso ajuda demais, porque sem isso daí o figure ele fica muito perto de você. Aí é a mesma coisa, você tem que encontrar fusíveis para poder ligar o gerador. Nesse vídeo aqui ele não vai mostrar, ó, mas um detalhe interessante é que nessa porta aqui onde tem esse fogo faz todo sentido e inclusive acontece. Se você usar o isqueiro, como é uma sala inflamável, se você usar o isqueiro ali você vai explodir, cara. Essa parte aqui do Seek ficou muito legal porque ficou muito dinâmica. Ele sai do duto, começa a correr atrás de você. E uma coisa muito legal é que você agora tem que pular das pontes. No passado você tinha que escolher entre duas portas. E eu gostei que eles mudaram a mecânica, né? Pra não ficar tão repetitivo. E na hora que você cai, você não só para no chão. Você vai direto. É introduzido já pra outra mecânica que é desse carrinho. Que você vai andando ali e você tem que controlar. Tem que se abaixar. Tem que em alguns momentos ali, se eu não me engano, você tem que escolher o caminho certo. Isso é que torna um jogo bom. Você ter ali a dinâmica do jogo ser envolvente e ir firme nisso. Floor 2 ficou muito dinâmico. Eu simplesmente gostei muito disso. E aqui a primeira aparição, se eu não estou enganado, esse daqui era o Scratch Room, que é aí, ó, o negócio do dinamismo, da dinâmica, ó. Você cai ali, ó, do carrinho, porque não tem mais estrada, né? E aí você já cai e começa a correr de novo. Você começa a correr dele. E aqui nessa parte, ó, ele se tranca aonde ele tem que procurar, ó. Ele tem que usar essas senhas para colocar nesses, tipo, nesses painéis aqui. O boss, ele quebra a porta ali. E aí você tem que sair correndo, já que você abriu a porta, ó. Você sai a milhão. E ele tá lá atrás, ó. Olha lá que da hora que foi a animação dele. Pra quem tava com dúvida, pelo menos lá na live, o Jeff vai estar aqui no piso 2, onde a gente vai conseguir comprar itens. Quem já jogou piso 1 já sabe tudo sobre ele. Esse diálogo aqui do Goblin, eu vou traduzir, ele tá aparecendo aqui traduzido pra você. Essa aqui é a segunda aparição do Seek. Vamos ver aqui como é que ele aparece. Até essa parte aqui eu não vi, porque eu não consegui chegar lá. É da mesma forma, o Seek ele sai lá do túnel. E aí ele começa a correr atrás de você. Eu não sei se vai ter mecânicas diferentes, ó. O ambiente é diferente, mas parece um pouco um labirinto. Ainda bem que tem essa luzinha que você tem que ficar muito atento. Essa luzinha azul que guia você para onde você tem que ir, ó. E aqui a mecânica repete um pouquinho com um cenário diferente, onde você tem que pular. Agora tem esse caminho feito com esses cabos, sei lá o que que seria isso. Aí uma coisa que eu fiquei curioso agora é se o Seek ele sai voando nessas partes aí que tem que pular, ou se ele pula mesmo. Eu olharia para trás rapidinho só para ver isso. Esse boss aqui pelo nome eu não sei quem ele é, ó. É um tal de Dan Seek. Ó, ele vai subindo ali. Será que ele tem algum ataque? Essa sala aí você tem que fazer o quê? Ó, aparentemente. Nessa parte aqui do Dan, eu entendi a mecânica. A mecânica é o seguinte: tá vendo que tá subindo essa gosma aqui? Tem um nome específico para isso, mas eu me esqueci. E para essa gosma não consumir toda essa sala e você ir de base junto, você tem que ir fechando esses registros ali, ó. Tá vendo? Ó, que parece que ele vai diminuindo ali aquela gosma e depois vai aumentando de novo. E ó, parece que ele conseguiu fechar todos ou a maioria. Tá vendo ali, ó, que parece que tá saindo um pouco, ó. Então, você tem que ir fechando, ó. E, inclusive ele ataca, ó. Ele tem um ataque aqui que ele joga essa gosma em você. Quanto mais você vai fechando, mais com raiva ele vai ficando e parece que mais coisa ele vai tacando em você.
Acho que agora ele já era, já era. Rodou ali, ó. Abriu uma fenda. E liberou, parece que uma passagem pra você ir, ó. Essa parte aqui é o final do jogo. Antes de eu mostrar o final do jogo, essa gameplay foi gravada pelo Rizaro e o vídeo dele vai estar aqui no primeiro link da descrição. Eu recomendo que você vá lá assistir depois. Então não se esquece de dar uma força lá no vídeo do cara, porque ele teve todo o trabalho de jogar o jogo e separar essas cenas. Eu vou tomar um spoiler pra caramba aqui, mas é claro que nunca vai ser a mesma sensação de zerar o jogo, de ir lá e zerar e ter experiência de jogar. Achei bem diferente e é claro que no vídeo ele não mostra mais ou menos ao certo como é que ele chegou ali, porque você vai ter que jogar pra saber, ó. Tem a cutscene agora de você abrindo o portão, ele abre o portão e assim que ele abre vai aparecer o monstro ali atrás que eu vi no início do vídeo, ó. Ele aparece, esse daqui deve ser o Scratch Rom, que é o verme gritador, ele aparece aqui no final como o boss final. Eu pensava que ele seria tipo uma lula, mas no caso aqui ele é uma entidade mesmo com vários tentáculos, ó. Ó, ah, o Sik ataca ela? Nossa, o Sik matou. Ah, o jogo termina com o Sik. Caraca. Sério, eu não tinha visto isso aqui, eu tô vendo agora. E cara, o Sik simplesmente matou uma das novas entidades, mostrando que ele é muito mais forte. Caraca, velho. Lembrando aqui que o Sik aparece no piso 1 duas vezes e no piso 2 duas vezes também. Ou seja, na terceira parte vai aparecer o Sik de novo.